Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 19. Nós saímos do Lucas essa semana, né? Lucas capítulo 19. Nós vamos ler aquela mesma parábola que a gente leu ontem. A parábola do filho pródigo. Obrigado, pastor. Parábola do filho pródigo. Queria fazer uma reflexão com vocês em um outro aspecto dessa parábola. Ontem nós usamos capítulo 15, perdão. 19 a gente foi a parábola das minas, né? Que nós falamos hoje pela manhã. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas capítulo 15, Jesus contou 3 parábolas que imortalizaram, né? Nesse mesmo capítulo, a parábola da dracma, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Vamos ler o texto? A partir do versículo 11 diz assim, continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e eu lhes repartirei os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse mandou para os seus campos aguardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecendo-se dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, e trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Nós vamos parar aqui, vamos até o 24. O 24 fala assim, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Depois do 25 até o 28, ele fala do descontentamento do filho que ficou em casa, né? E ficou enciumado do tratamento que o pai estava dando para aquele filho que pediu parte da herança e dissipou os bens e acabou com tudo, depois volta para casa tudo. Irmãos, em Lucas, nesse capítulo, Jesus ele conta essas parábolas. São 3 parábolas imortais. Os fariseus eles estavam
escandalizados com Jesus. Sabe, Jesus andava com gente que você talvez não andaria. Jesus andava com gente estranha. Talvez o tipo de pessoa que Jesus se acompanhava, você ia falar assim, eu não posso andar com esse tipo de gente não, porque o que a sociedade vai falar? Deus está acompanhado com gente dessa estirpe, com cobrador de imposto, com meretrizes, com gente esquisita. Jesus andava acompanhado de pecadores e de publicanos. E os judeus, preste atenção por favor, os judeus, eles achavam indigno, um pecador andando na companhia de Jesus, e que Jesus dissesse que aquelas pessoas poderiam ser amadas por Deus, e que aquelas pessoas pudessem receber a atenção de Jesus, que aquelas pessoas pudessem receber o carinho de Jesus. Eles queriam que Jesus andasse nos templos, nas sinagogas, com os religiosos, né? Jesus era um rabino marginal. Jesus era um rabino que não passou pela academia, pela escola rabínica, porque ele tinha uma maneira diferente de interpretar a lei. Uma maneira diferente que os rabinos, que os fariseus da época não conseguiam entender. Quando ele conta, por exemplo, a parábola do bom samaritano, ele dá uma interpretação diferente a respeito do amor. Enquanto o sacerdote passa de lado com aquele rapaz que estava lá debilitado no chão, o sacerdote era um religioso, enquanto o levita também, que era um candidato a ser um sacerdote da manhã, também passa distante daquele rapaz, ele é acolhido por um samaritano. E quem eram os samaritanos? O samaritano era gente discriminada. O samaritano era gente que o judeu olhava e falava, não, isso daí é impuro. Da onde que surgiu essa rixa, essa rivalidade entre o judeu e o samaritano? Na diáspora, na dispersão. Quando acontece o cativeiro assírio, são dois cativeiros que acontecem na história de Israel. Vou fazer um resumo rapidinho para a gente entender o que acontece com os samaritanos. Dois cativeiros. O primeiro cativeiro, o assírio, em 700, os assírios invadem as tribos do norte e levam cativos para a Síria. Então, Israel era dividido em dois. Depois de Salomão, o reino de Israel fica dividido. Ficam duas tribos com Roboão, com o filho de Davi, e ficam 12 tribos com Jeroboão no norte. Duas tribos no sul, em Judá, a capital Jerusalém, e as outras 10 tribos no norte, a capital Samaria. A Síria invade a Samaria, invade o reino do norte e leva esse povo cativo para Samaria. E nesse cativeiro, os judeus, eles se casam com as assírias, se casam com o povo assírio, se casam, têm filhos. Quando eles retornam do cativeiro, quando termina esse cativeiro, eles voltam para o reino do norte, para Samaria, com as suas esposas. Voltam normal, têm vida normal, e eles seguem a vida e tocam uma vida normal. Eles se tornam judeus mestiços, judeus mistos. Quando acontece aquele cativeiro que a gente lê em Daniel, que Nabucodonosor invade Jerusalém, aí já é Reino do Sul, é um outro cativeiro. Eles invadem Jerusalém, levam cativo esse povo para Babilônia, Nabucodonosor. Nessa leva vai aqueles meninos, o Sadraque, o Ananias, o Misael e Azarias e o Daniel, que depois os nomes deles são mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles vão para Babilônia. Quando eles retornam para Jerusalém, para reconstruir o templo, para fazer aquela reconstrução do templo com Zorobabel, Esdras e Neemias, e eles vão reconstruir o templo, eles fazem a leitura da lei, eles fazem a releitura das escrituras, eles encontram os livros, e eles começam a ler, e eles percebem que as escrituras falavam de casamento misto, e que eles não podiam permanecer casados com as babilônicas. E daí eles foram radicais, eles falaram assim, olha, eles fazem um censo e falam, quem casou com mulher aqui da Babilônia? Eu. Quantos filhos você tem? Tem 10 filhos. Você quer ficar aqui com a gente? Então você tem que pegar a mulher e os filhos, levar lá para a Babilônia, deixar lá e ele volta sozinho. Eles foram radicais.
Por isso que tinha essa intriga entre os judeus do sul e os judeus do norte, que se tornam o que eles chamam depois de samaritanos. E Jesus, quando o samaritano passa ali e vê aquele homem no chão, ele socorre aquela pessoa. Vocês conhecem a história? Ele coloca no cavalo dele, leva para uma hospedaria, dá dinheiro para o homem, fala: cuida dele, se faltar recurso, quando eu voltar da viagem eu pago. Sabe? O samaritano, ele representa as classes discriminadas, sabe? As classes, as minorias, o samaritano representa. E o judeu, ele achava indigno isso. Ele achava indigno que essas pessoas recebessem a atenção de Jesus, que essas pessoas tivessem o carinho de Jesus. E Jesus conta essas 3 histórias para mostrar que muitas vezes aqueles que se julgam justos, eles não celebram com o Pai, eles não festejam com o Pai. Mas aqueles que estão fora, distantes, eles participam da alegria e da festa com o Pai. As 3 parábolas, elas têm a mesma ênfase: é a restauração de alguma coisa que tinha sido perdida. Há uma progressão nessas parábolas, nas 3. 100 ovelhas, uma se desviou; 10 moedas, uma foi perdida; 2 filhos, um abandonou a casa paterna. A ovelha se perdeu por descuido. É por descuido que se perde, tá? Ninguém desvia do dia para a noite. É descuido. A moeda, ela se perde por negligência, e ela se perde dentro de casa. Às vezes a gente está dentro da igreja e está perdido. Às vezes a gente vem nos cultos e a gente está perdido. Vem para bater cartão, vem porque virou religiosidade. E o filho, ele vai embora por ingratidão. Porque um filho que pede herança antes do pai morrer, sabe, é um filho ingrato. Nos 3 casos há um processo, sabe, de perda, de busca e de espera. E as 3, elas terminam com o mesmo enfoque. As 3 terminam da mesma maneira. As 3 parábolas, embora com nuances diferentes, elas têm a mesma lição central. Deus ama o pecador independente do que ele é. Deus ama o pecador independente do que ele fez. Mesmo aqueles que são rejeitados pela sociedade, pela igreja, pela religião, Deus ama o pecador. Amém. Deus, ele nos ama. Amém. E Deus se alegra na salvação deles. E Deus festeja o seu retorno. Deus festeja a sua volta para o lar. Sabe, nós já lemos esse texto, você já ouviu várias mensagens. Ontem eu contei meu testemunho e fui baseando nele, porque eu vejo esse cara dessa parábola, eu me encontro, sabe? Então ontem eu vou falando meu testemunho e vou baseando nessa história, né? Mas hoje eu quero falar com vocês com um olhar diferente nesse texto. Quero falar com vocês focando na família. Jesus Cristo, ele foi sem dúvida o maior comunicador de todos os tempos. Sabe, o maior mestre, o maior filósofo, o maior pedagogo, o maior professor de todos os tempos, pela excelsitude dos seus métodos, pela sua maneira de ensinar, né? pela riqueza da sua doutrina, da sua pedagogia. Sabe, não houve um mestre como Jesus, pela sua pureza, a pureza do seu caráter. E no meu ponto de vista, essa é a parábola mais linda da Bíblia. Existem outras parábolas lindas, mas essa parábola é a parábola mais linda das Escrituras, porque ela fala muito mais do comportamento do pai do que do filho. Sabe, o título dessa parábola deveria ser a parábola do pai amoroso, em vez de ser a parábola do filho pródigo. Sabe, se eu me emocionar, vocês me perdoem. O Jorge Moore disse sobre essa parábola assim: é a mais divina, terna e a mais humanamente tocante. Jamais houve outra parábola contada na terra como essa. E eu queria olhar com vocês assim, com esse olhar familiar. Essa parábola, ela destaca 3 aspectos.
a rejeição do lar, o filho que rejeita o lar, a volta do lar ao lar e a recepção que esse filho recebe do pai quando ele retorna. A recepção do regresso. A gente aprende lição com o filho, com esse pródigo, que é o filho mais novo. A gente aprende lição com o primogênito, com o filho mais velho, que fica indignado porque o pai dá um tratamento diferenciado para esse filho. A gente aprende lição com o pai. Né? Existe um ditado que diz assim: é errando que se aprende. Todos vocês já ouviram esse ditado. É errando que se aprende. E existe um outro ditado, um provérbio chinês, e esse eu acho melhor, que ele diz assim: o inteligente, ele aprende com a sua própria experiência. O sábio, ele aprende com a experiência dos outros. E os idiotas, eles não aprendem nunca. Que a gente não se nivele, né? Como esse idiota que não aprende. Que não aprende nunca. Hoje eu gostaria de olhar para vocês nesse texto, sabe, com esse aspecto, a gente aprender com o pai. Nessa família retratada, irmãos, houve encontros, desencontros, perdas, ganhos, lágrima, tristeza, alegria. É a primeira lição que a gente aprende nessa parábola, irmãos. É a primeira lição que nós aprendemos. Nem tudo na família sai como nós planejamos. Vou repetir. Na nossa família, nem tudo sai como a gente planeja. É assim com você, foi assim na parábola, sabe? Foi assim na minha casa. A minha mãe e o meu pai, eles eram um casal muito íntegro, sabe? Gente de honestidade, de uma moral ilibada. A minha mãe não me criou para eu parar onde eu parei. Os irmãos que estavam ontem aqui ouviram um pouco da minha história. Mas não foi o que eles planejaram para mim. Mas a vida me levou para acontecer tudo aquilo. Nem tudo na família sai como a gente planeja. Sabe? É assim conosco, foi assim na história. E certamente, irmãos, esse pai, ele não criou esse filho, ele não criou esse menino, sabe, com tanto amor, com responsabilidade, para ele se tornar esse filho rebelde. Nenhum pai cria um filho para ser tão ingrato como esse rapaz. Porque isso que acontece com esse menino é ingratidão. O versículo 12, ó, ele chega para o pai e fala assim: pai, me dá a parte dos meus bens que me cabe. E o pai lhe repartiu os haveres. Ele sabia que ele tinha o direito a uma herança. Quando que a gente recebe uma herança, irmão? Quando que a gente recebe herança? Quando o pai morre. É o curso natural das coisas. Mas esse menino aqui, ele sabia que ele tinha direito a 1/3 da herança. Sabe, o filho mais novo ele tinha direito a 1/3, está no Levítico. O filho mais velho tinha direito a 2/3. E ele fala para o pai: pai, me dá parte. Ele sabia o que era direito dele. Sabe, isso é ingratidão. Ingratidão. Ele chega para o pai e fala: pai, me dá a minha parte. O senhor não morre mesmo, está velho, quase virando coruja, já que o senhor não morre, então me dá a minha parte da herança, que eu quero cuidar da minha vida. Sabe, ele não se importou com as instruções do pai, ele não se importou com os ensinamentos do pai, ele não se importou com o que o pai queria para ele. Sabe, o que ele está dizendo para o pai? Fala: pai, eu estou um pouco me lixando para os ensinamentos, porque o senhor me falou, porque o senhor me ensinou. O que eu queria é que o senhor morresse, se o senhor me dar a minha parte da herança. Mas já que o senhor não morre, então me dá a parte dos haveres, que eu quero cuidar da minha vida. Quero cuidar da minha vida.
E o pai dá a parte dos haveres dele, e ele sai cuidando, ele sai e vai cuidar da vida dele. É a primeira lição que nós aprendemos. Nem tudo na nossa família sai do jeito que a gente quer, infelizmente. Nem tudo sai como a gente planeja. A outra lição que a gente aprende: faça o melhor hoje. Faça o melhor hoje para você não ser consumido pela culpa e pelo remorso amanhã. Sabe? Faça tudo que você puder. Note que esse pai, ele não questiona o menino. Ele antecipa a herança. Ele chega para o pai e fala: pai, no versículo 12, me dá a parte dos haveres que me cabe. E o pai não fala assim: ó, filho, fica em casa, não vai não, porque se você for, você vai sofrer. Eu conheço a vida, eu sei como que a vida é. Não. O texto fala que o pai reparte os haveres, dá a parte dele e pronto. E ele vai cuidar da vida dele. Sabe por que o pai fez isso? Porque ele já vinha ensinando a vida toda. Ele já tinha orientado a vida toda, ele já tinha instruído a vida toda, ele ensinou aquele menino a vida toda. Quando o rapaz pede a parte dele, ele dá. Deixa ele ter a experiência dele. E ele sai, ele vai viver a sua vida. Embora com o coração partido, ele permite que aquele menino vá viver a sua experiência. Embora o pai com o coração sangrando pela mágoa que aquele filho lhe causou, ele permite que aquele rapaz vá viver a sua experiência. Ele não fica com culpa, ele não fica com remorso, sabe? Culpa por ter cometido erros na criação. Tem pai que fica se culpando, né? Fala: por que fez isso? Por que fez aquilo? Eu ensinei com tanto amor, com tanto carinho e tal. Onde que nós erramos? Aí fala para a esposa: onde que nós erramos na criação? Não, talvez você não errou em nada. Ele quis viver a experiência dele, dá a parte da herança dele e deixa ele viver a experiência dele. Sabe, você não pode ser consumido pela culpa e pelo remorso. Tem uma ilustração, eu anotei aqui, presta atenção, era um pai, uma mulher e um menino, uma criança de 5, 6 anos. E um velho, um idoso, pai do rapaz do homem, né, sogro da mulher. Eles moravam na mesma casa. Com o passar dos anos, o velho já em avançada idade, as suas mãos começaram a tremer, sabe? Ele foi acometido de mal de Parkinson. E sempre que ele se assentava na mesa para comer, esse velho começava a tremer, caía o prato de comida na mesa. E no outro dia, na hora da refeição, novamente, ia comer uma comida, o velho pegava a colher e começava a balançar e jogava comida para tudo quanto é lado. A esposa chamou o marido e falou: amor, não dá. Querido, não dá mais para a gente se alimentar com seu pai na mesa. A gente tem que fazer uma coisa. E daí aquele filho pegou e preparou uma mesinha do lado. E todas as vezes que eles iam se alimentar, aquele velho sentava naquela mesa e ia comer a sua comida, o seu alimento. E ele continuava derrubando. Derrubava o prato, caía no chão e quebrava. Aí no outro dia, ia comer de novo, caía a colher, o prato quebrava. Aí a esposa falou: amor, não dá, vamos arrumar um prato que não quebra. E daí aquele pai de família comprou um prato de madeira. Quando eles iam comer, ele servia o velho naquele prato de madeira. Passaram-se uns dias, ele viu o seu filho brincando com as peças de madeira, brincando e mexendo e ajeitando dali, ajeitando daqui. E daí aquele pai perguntou para o menino, falou: filho, o que você está fazendo? O que você está brincando com esses pedaços de madeira? O menino falou para ele assim: eu estou fazendo um prato, papai. Estou fazendo um prato de madeira para quando o senhor ficar velho, eu colocar o senhor para comer nesse prato de madeira. Aquele filho chamou a sua esposa, começou a chorar, chamou a sua esposa e falou: amor, a gente precisa rever essa situação e ver quais as sementes que a gente está plantando na cabeça dessa criança. E contou para ela o que tinha acontecido. E eles resolveram reconduzir o velho para a mesa novamente, sabe? E se assentar novamente ali naquela mesa, sabe? Então você precisa, como pai, nós precisamos como pai fazer, irmão, faça tudo o que você puder pelo seu filho, sabe? Disponibilize todo o tempo, faça tudo o que você puder.
para que amanhã ou depois, quando ele tomar as decisões da vida dele, você não seja consumido pela culpa e falar onde que nós erramos. Você vai falar, não, eu não errei, eu fiz tudo que eu pude, eu dei a educação melhor que eu pude dar, dei carinho, dei amor, dei afeto, dei atenção. Então reveja, sabe, reveja as suas práticas, reveja a sua vida. Sabe, tem pai, irmãos, trabalhar é muito bom, a gente precisa trabalhar, sabe, nós trabalhamos, eu trabalho, minha esposa trabalha, a gente sai cedo, sabe, a gente leva a nossa filha na escola, não fica tempo integral, fica um período intermediário, trabalhar é muito bom, sabe, mas a gente precisa ter tempo para os nossos filhos, a gente precisa ter tempo para a nossa família. Se você pretende ser pai e mãe, e você não tem tempo, você não vai conseguir disponibilizar tempo para o seu filho, repense se a maternidade vai ser um sonho para você. Repense sobre isso. O filho precisa de carinho, precisa de amor. Uma outra lição que nós aprendemos nesse texto: nunca feche a porta da reconciliação. Nunca feche as portas da reconciliação. Tem pai que briga com os filhos, ou os filhos brigam com os pais, e nunca mais eles voltam a conversar. Sabe, casais que brigam entre si, irmão que briga com o outro e não conversa mais, sabe, nora que briga com a sogra e não tem mais reconciliação, nora que briga com o sogro e não consegue se reconciliar mais, filho que briga, sai de casa e não quer saber de conversa mais com o pai não quer saber de conversa mais com o filho, amaldiçoa, pragueja, xinga, eu nunca mais falo com você, eu nunca mais piso na casa da sua mãe, eu nunca mais piso na casa do seu pai, sabe, e faz aquele rompimento de laços, aquela quebra de aliança, aquela dureza de coração. Aquele filho, o filho dessa parábola, ele sai de casa, mas o pai não fechou a porta da reconciliação. Ele deixou o menino sair, mas ele ficou esperando. Ele falou, ele vai voltar. Eu tenho certeza que ele vai voltar. E a gente percebe isso no texto, irmãos, porque a impressão que a gente tem é que esse pai ficava ao entardecer sentado numa cadeira na área da sua casa esperando o menino chegar. Pode ler a parábola depois com detalhe, com investigação. Ele é o pai que havia visto o menino vindo. Ele olha e ele fala, meu filho está voltando. E ele corre e vai de encontro com o menino. Aquele pai aguardava aquele dia ansiosamente. Ele não fechou as portas da reconciliação. Ele falou, não, meu filho foi porque foi escolha dele. Eu fiz tudo que eu pude na criação. Agora ele quis ir, ele vai viver a experiência dele, mas eu sei que um dia ele vai voltar. Então, não feche as portas da reconciliação. Se você tem um caso desse da tua família, que você discutiu, brigou com o irmão, sabe, dê um jeito de reconciliar. Sabe, procure essa pessoa, ligue para ela hoje. Manda uma mensagem de texto, fala, meu irmão, me perdoa, a gente é sangue, do mesmo sangue. Irmão biológico é um vínculo muito forte. Não dá para romper, não dá para quebrar essas alianças, não dá para romper, sabe, os laços. A gente não pode viver com dureza de coração. O pai tinha aquela expectativa de que aquele menino retornaria. Quantas feridas são abertas, irmãos, por causa de palavra dura nossa, por causa de truculência, por causa de posicionamentos rudes. Quantas pessoas que num ato de desobediência ou de loucura, de insensatez, sai de casa, briga, fecha as portas da reconciliação, não quer mais saber. Sabe, tem um pastor, um amigo nosso, da nossa conversão, da Peniel. Ele era pastor da Igreja Batista Maranata, lá em Muarama. Esse rapaz, ele tinha uma filha adolescente, uma menina de 15 anos, 15 para 16 anos, preste atenção. E esse pastor, ele caiu em adultério. Caiu em adultério com uma irmã da igreja. E caiu em adultério, mas não foi caiu em adultério e confessou para a esposa e, sabe, abandonou o ministério. Não, ele não fez isso. Ele caiu e continuou mantendo um caso com essa irmã. Essa irmã virou um amante dele. E eles mantiveram esse caso por muito tempo. Ele pregava na igreja como se não tivesse acontecido absolutamente nada.
E a filha descobriu. A filha descobriu primeiro do que a mãe. E ela falou para o pai, pai, o senhor é um mau caráter. O senhor é um mau caráter. O senhor, além de trair a minha mãe, o senhor está traindo a igreja. Porque o senhor prega, o senhor dá ceia, o senhor faz como se não tivesse acontecendo nada. Se o senhor não contar para a igreja, eu vou contar. E eu quero dizer para o senhor que eu estou saindo de casa. Eu não quero mais conversa com o senhor. Juntou as malas dela e foi morar numa república. Uma moça linda, 16 anos. Foi morar numa república e foi viver a vida dela. E já abandonou a igreja, já desviou, já começou a ir para balada, começou a ir para festa e rave, e vai para uma balada e vai para outra, e postava no Facebook dela, sabe? Foto de bebida, e tomando tequila, e festa. Um dia ela foi para uma rave, e ali naquela região de Umuarama tem muita plantação de cana, né, pastor? Tem umas usinas lá tem muita plantação de cana, tem aqueles caminhãozão de canavieiro, caminhão cargueiro, caminhão pesado, e ela foi para uma festa dessa. E passaram a noite, viraram a noite, e no domingo amanheceu o dia, né? No domingo à tarde ela retornando para Umuarama, eles iam em uma caminhonete, uma 250, dois casais, dois moças, dois rapazes, bateram de frente num caminhão desse. Devia estar em alta velocidade e com a cara cheia, né, de droga, de êxtase, de cocaína. Deram de cara num caminhão desse, pegou fogo, morreram do acidente, incinerada. A menina virou um pedaço de carvão. Ela virou um pedaço de carvão. O velório dela foi de caixão fechado. Sabe, tudo isso sabe por quê? Porque fechou as portas da reconciliação. Fechou as portas da reconciliação. O pai dela estava errado, óbvio que estava errado. Mas ela poderia ter se comportado de outra maneira, né? Alguém poderia ter ajudado, ter aconselhado. Ela simplesmente fechou as portas da reconciliação e saiu de casa. Ela voltou para casa numa urna funerária, um pedaço de carvão, uma moça linda. Uma outra lição que a gente aprende nesse texto: mantenha sempre a esperança de que o seu lar será restaurado, independente de como esteja. Você já parou para perceber que aquele pai, ele tinha de bate-pronto, irmão, um anel, uma roupa e uma sandália e um novilho cevado lá que estava no confinamento? O pai esperava aquele dia. Ele esperava aquele momento, ele tinha essa esperança de que o seu lar seria restaurado. A roupa era a roupa do manequim do filho. Ele manda trazer aquela roupa. Ele coloca aquela roupa naquele menino. Ele coloca as sandálias, ele coloca o anel. Ele avista aquele menino vindo de longe, sabe? Talvez todos os dias ele olhava aquela curva daquela fazenda e falava: qualquer hora meu filho vai chegar. Então faça provisões para um tempo de restauração, sabe? Não perca essa esperança, sabe? Ore pela tua família, restaure as alianças, converse, sabe? Dê o braço a torcer, perdoe, sabe? Perdoe essa pessoa que te fez mal, ame, faça provisões para um tempo de restauração, ore pela conversão das pessoas da tua casa, gere no seu lar memórias positivas. É uma outra lição que nós aprendemos. Gere memórias positivas no teu lar. Qual que é a memória que você está gerando na cabeça dos teus filhos? Como estão as discussões aí, as DRs aí entre você e teu esposo? É na frente de todo mundo? É na frente das crianças? Quebra o pau, briga, taca a panela, taca prato? Que memória você está criando na cabeça dos teus filhos? O que você está criando na cabeça deles? O texto diz que esse menino, ele cai em si, ele retorna a pensar. Ele estava num estado de semi-loucura, e quando ele cai em si, ele fala: o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? E o texto diz que ele se lembra da casa do pai. Ele fala assim: como que era gostoso na casa do meu pai, qualquer empregado está sendo tratado melhor do que eu. Versículo 17, ó. Ele fala assim:
caindo em si, quantos trabalhadores do meu pai não têm pão com fartura? Mas esse homem, ele era um homem gentil, que tratava bem os empregados. Sabe? Tem gente, irmão, que tem dinheiro e trata mal os funcionários que ele tem, trata mal os empregados que ele tem, porque ele acha que o funcionário depende dele, né? Sabe? O seu colaborador é aquela pessoa que gera a sua riqueza. Aquele homem, ele tratava bem os seus funcionários, porque o menino tem essa memória. Ele fala: os funcionários do meu pai têm o que comer. E eu vou falar para o meu pai: pai, eu pequei contra... Ele prepara uma fala: eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho, mas me trata como um dos teus empregados. Lá no chiqueiro de porco, lá no lamaçal, ele se lembra, sabe, de como o seu pai tratava as pessoas. Isso fala do caráter daquele homem, sabe, um homem que tinha reconhecimento, um homem que tinha generosidade, um homem que era sensível aos outros. É isso que vem na memória do menino. Como que você será lembrado quando você partir para a eternidade? Como os teus filhos vão lembrar de você? Ah, meu pai era um tirano que batia na minha mãe. Ah, qual que é a memória que você está criando na cabeça dos teus filhos? Como você, como mãe, será lembrada? Uma outra lição que nós aprendemos: construa um ambiente na sua casa que seja marcado pela graça de Deus. Aleluia! Se você perceber, a figura central desse texto não é o menino, é o pai. É o pai que aparece, sabe, várias vezes no texto. O pai, ele aparece 12 vezes nesse texto, irmãos. 12 vezes. A palavra pai. Parece mais do que o filho. Sabe, se Lucas apresentasse esse texto numa redação de vestibular, ele teria sido reprovado por causa da redundância. Se fosse no seminário nosso, ele teria sido reprovado. De tanto que ele fala pai, pai, pai. Ele fala 12 vezes e ele fala mais 2 vezes indiretamente, 14 vezes. O pai que é a figura central. Sabe, a marca dessa família é a graça. Graça é aquilo que você não merecia. Você não merecia a salvação. Nós não merecíamos a salvação. Graça é isso. É algo que nós recebemos, mesmo não tendo merecido. Sabe, a graça de Deus, ela nos alcançou. Graça é não desistir daqueles que desistem de nós. Sabe, não desistir daquele que desistiu de você. Graça é dar amor a quem nos feriu. Graça é ser grato, apesar da ingratidão das pessoas. Graça é servir o seu inimigo. Graça é abençoar aqueles que te amaldiçoam. Graça é orar por aqueles que te perseguem. Graça é vencer o mal com um golpe de bondade. Graça, a graça de Deus. Sabe como que é comparado a graça, irmãos? Imagine, Deus nos livre, mas imagine, você que tem filho, levanta a sua mão assim, por favor, você que tem filho. Deus nos livre, é só a título de ilustração, tá? Imagine você chega na tua casa e um malfeitor acabou de matar o seu filho, um bandido. Você chega no quartinho da tua filhinha lá, e daí uma pessoa acabou de matar a sua filha na faca. O que você faz? Congela, pensa na imagem, 3 segundos. O que você faz com esse camarada? Só pensou maldade, né? A gente só pensa maldade. Se você pegar esse homem, amarrar ele, levar ele para as autoridades, prender ele, e ele vai ter um inquérito policial, ele vai para a justiça, e ele vai ser julgado, e ele vai ser condenado a tantos anos de prisão. Isso daí se chama justiça. Se você pegar esse camarada e tomar a faca dele e matar ele ali na hora, na facada, você cometeu vingança. Mas se você pegar esse cara e abraçar ele e falar assim: cara, você matou o meu bem mais precioso, você matou a minha filhinha, o meu filho, e agora
Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai lavar tudo isso daqui, a gente vai limpar tudo isso daqui, a gente vai deixar tudo arrumadinho aqui, vai tirar esse sangue, e a gente vai sepultar a minha filhinha, e agora você vai ser o meu filho. Você vai morar aqui comigo, eu vou cuidar de você, eu vou te amar, tudo que era da minha filha vai ser seu, você vai herdar, tudo que era meu você vai herdar. Isso é graça. Foi isso que Deus fez conosco, irmãos. Foi isso que Deus fez comigo, foi isso que Deus fez com você. A graça de Deus, ela nos atingiu para nós sermos homens e mulheres melhores, cheios de Deus e cheios do Espírito Santo. A graça nos atingiu, a graça nos alcançou. Esse menino aqui, ele foi um menino ingrato, sabe, que deixou o seu lar e foi viver a sua vida. Mas a Bíblia diz que o pai se compadece dele. O menino, quando chega, ele corre, o pai corre ao encontro dele. Ele começa a falar. Ele fala, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. O pai não deixa ele terminar de falar a fala que ele tinha preparado. O pai abraça ele, pode perceber o texto. O pai abraça ele e sufoca ele de beijos. É o pai que pula no pescoço daquele menino e fala, esperava ansiosamente esse dia, e beija ele, e beija, e não quer saber o que ele fez. O pai não cobra, não fala, você esbanjou. Não, o pai não quer saber do que ele fez. O pai restitui ele na condição de filho. Amém? Eu queria que você ficasse de pé por um instante. Eu queria pedir para os meninos colocarem uma música ali, por favor.